Bom dia, boa tarde, boa noite para você, amigo e amiga, que tem assistido aos nossos vídeos. O vídeo de hoje tem por título A Escolha das Provas. Agradeço muito a você pelos comentários que tem feito, pelas sugestões de temas também que tem nos passado. Agradeço a Deus por essa grande oportunidade de, nesses momentos, de espalharmos a boa nova de Jesus. Escolha das provas. Nós vamos buscar no Livro dos Espíritos algumas dúvidas com relação à nossa situação aqui presente no planeta Terra. É Deus quem impõe as dificuldades da vida como castigo? A resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Mais ainda, o espírito escolhe e é ajudado na escolha de gêneros de provas que deve sofrer. Todas as dificuldades da vida foram previstas? É uma pergunta que se faz. A resposta dos espíritos é que todas não, pois não se pode dizer que escolheste e previu tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, de vossas próprias ações. São os espíritos respondendo. Nós escolhemos, na realidade, nós é que participamos do planejamento reencarnatório. Ocorre que somos espíritos ainda imperfeitos. Na maioria das vezes, não temos condições de participar da escolha das provas. Então, sempre existe uma equipe amiga de espíritos orientadores que fazem, então, a escolha das provas pelas quais nós deveremos passar na presente reencarnação, sempre de acordo com a nossa capacidade. É um castigo de Deus aquilo que nós passamos? Certamente que não. Mas todas as coisas acontecem sempre com a permissão de Deus. E Deus não permitiria, em meu planejamento reencarnatório, que me fosse colocado um trabalho que eu não fosse capaz de executá-lo, muito embora eu tenha que trabalhar muito nesse sentido. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Uma pergunta interessante. Respondem os espíritos que é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela um meio a certas provas? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo aqui na Terra, que é o que nós estamos fazendo. A Terra é um planeta de provas e expiações, onde tem mais desequilíbrio do que equilíbrio. A próxima etapa é a transformação da Terra num planeta de regeneração, onde haverá mais equilíbrio do que desequilíbrio, mas ainda haverá desequilíbrio, mas haverá mais pessoas boas do que pessoas más. É uma mudança significativa. E essa mudança depende de quem? É Deus quem vai fazer essa mudança? Não, somos nós. Deus nos dá o caminho, nos dá as oportunidades, mas somos nós com o nosso trabalho que vamos fazer isso. Uma outra questão. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe orgulho, ciúme, avareza, sensualidade, entre outros? A resposta é que, certamente, não. Pois sabeis que há os que tomam, desde o princípio, um caminho que os afasta de muitas provas. Mas existem aqueles que se deixam levar pelo mau caminho e correm todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda
entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Ou seja, nós temos que sempre entender que estamos no lugar certo, no momento correto e dentro da família que é útil para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Como pode o espírito, em sua origem, que é simples e ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Respondem os espíritos que Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança, desde o berço, mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É isso que podemos chamar de a queda do homem. Outra questão muito interessante. Quando o espírito utiliza o seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação e o seu adiantamento, e ao mesmo tempo servir-lhe de expiação. Ou seja, nós, se não cumprirmos minimamente aquilo que está em nosso planejamento reencarnatório, nós poderemos, numa próxima reencarnação, passar por expiações. Uma expiação não é uma prova. Uma expiação é algo que você vai passar, como, por exemplo, uma doença. Mas você pode diminuir as dores da doença com o seu próprio comportamento, mas você vai passar por aquilo, porque é necessário. E foi-lhe dado oportunidades anteriormente. O espírito faz a escolha da próxima vida imediatamente após a morte? Não, pois muitos creem na eternidade das penas. E como já foi dito, isso é um castigo. Ou seja, muitos acreditam que vão sofrer eternamente. E isso não vai acontecer. Vão posteriormente, então, ter a oportunidade de participar, se for o caso, ou de saber quais serão as suas provas. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-lhe uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego que lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Não parece natural que os espíritos escolham penas ou provas menos penosas? Para vós, sim, para o espírito, não. Porque quando o espírito está liberto da matéria, cessa a ilusão e a sua maneira de pensar é diferente também. Ou seja, quando estamos no plano espiritual, não melhoramos, mas pensamos de modo diferente. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? O seu desejo pode ter influência. Então não é normal que isso aconteça. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas às dificuldades materiais. Ora, o espírito chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosas para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Ao que se deve, as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? A resposta: parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas, sobre o progresso realizado numa existência anterior? Ou seja,
escolhemos então sempre de acordo com aquilo que é útil, necessário e bom para nós e para o nosso progresso. Que possamos estudar mais, né? Mais tranquilo. Então, esse tema de hoje, né? Que é justamente a escolha das provas, para que nós tenhamos a certeza de que aqui estamos, frutos de um planejamento reencarnatório. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Fique bem, fique em paz.